Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 22 de janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer emplacar uma agenda de reforma focada no mercado financeiro e em taxa de juros. Para isso, o governo conta com o apoio do Poder Legislativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer colocar em prática ao menos 6 propostas da chamada reforma microeconômica. Esses projetos ficaram parados no ano passado no Congresso Nacional. Para o avanço das medidas, na última quinta-feira, o chefe da equipe econômica se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pedir a colaboração dos parlamentares. Entre as propostas, há projetos que prevêem maior proteção a acionistas e investidores em caso de fraudes financeiras e altera a cobrança de juros. Uma das matérias prioritárias é o projeto de lei que modifica as regras do mercado de capitais. A intenção é garantir a defesa dos acionistas minoritários contra possíveis prejuízos causados pelos controladores ou administradores de empresas de capital aberto. A proposta também amplia os poderes da Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador do mercado de ações. Na época da apresentação do projeto, o governo alegou que o objetivo é dar maior segurança jurídica aos investidores do mercado financeiro, alinhadas às práticas já adotadas por países membros da OCDE, o chamado Clube dos Ricos. Outro projeto de lei em discussão é o que define as regras para as instituições operadoras de infraestrutura do mercado financeiro no Brasil. Essas empresas operam sistemas que compensam, liquidam ou registram pagamentos, entre outras transações. O texto prevê ainda que as instituições devem ter um plano de recuperação aprovado pelo Banco Central para explicar as ações e procedimentos a serem tomados em situações que indiquem uma situação de risco, para restabelecer a estabilidade e viabilidade da instituição. A equipe econômica também aposta na aprovação da Lei das Falências, que agiliza as decisões em casos de falências de empresas, na coordenação das liquidações de ativos e o pagamento aos interessados. Além disso, o texto também sugere soluções para tornar os processos mais transparentes. Uma nova subvariante da Covid-19 foi encontrada em 4 pacientes no centro-oeste do país entre os dias 16 e 18 de janeiro. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso informou ter identificado uma variação da Ômicron, nomeada como JN.2.5. Esse é o primeiro registro dessa subvariante aqui no Brasil. O sequenciamento foi feito pelo Laboratório Central da Secretaria. 3 mulheres já receberam alta e a 4ª paciente não resistiu. Ela já possuía um quadro de doença pulmonar, mas ainda não é possível afirmar que a causa da morte foi pelo vírus. Além do Brasil, a subvariante também já foi identificada no Canadá, na França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. E ainda falando sobre saúde, mas dessa vez sobre a dengue, a primeira remessa da vacina contra a doença, que vai ser disponibilizada pelo SUS, chegou ao Brasil neste fim de semana. Segundo o Ministério da Saúde, o lote inicial é de cerca de 720 mil doses. As primeiras doses da vacina contra a dengue, que já chegaram ao Brasil, vão ser destinadas a crianças e adolescentes, principalmente nas regiões com alta transmissão da doença. O primeiro grupo de imunizados dentro do público-alvo estão as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença, depois de idosos que ainda não tiveram a vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No total, a pasta da saúde deve receber 1.320.000 doses do imunizante Qdenga, produzidas e oferecidas pelo laboratório Takeda Pharma ao SUS. Além disso, o Ministério comprou 5.200.000 doses que devem ser entregues em etapas até novembro desse ano. A quantidade é o total disponível pela fabricante para 2024. Com isso, o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no Sistema Público Universal. A vacina, aprovada pela Anvisa, já está disponível em clínicas privadas. A previsão do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 3.200.000 pessoas neste ano. O imunizante precisa de 2 doses e deve ser aplicado com um intervalo mínimo de 3 meses.
A quedenga pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos de idade para prevenir a dengue, independentemente da exposição anterior à doença e sem necessidade de teste pré-vacinação. A quedenga é composta por 4 sorotipos de vírus diferentes. A avaliação clínica do imunizante apontou que a vacina tem eficácia de 80% contra a dengue, com período de proteção de 12 meses após o recebimento das 2 doses. Ainda não há previsão para o início da vacinação. E nos destaques internacionais, pelo menos 47 pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra no sudoeste da China. As equipes de resgate já confirmaram a morte de 8 pessoas e cerca de 500 precisaram ser retiradas das suas casas. Dezenas de pessoas foram soterradas e algumas mortes já foram confirmadas após um deslizamento de terra nesta segunda-feira no condado de Zhejiang, na província de Yunnan. As equipes também conseguiram resgatar pessoas com vida, mas o estado de saúde delas não foi informado. 200 equipes de resgate foram enviadas ao local, assim como dezenas de carros de bombeiros e outros equipamentos. Uma moradora disse ao canal estatal Beijing News que estava dormindo quando o desastre aconteceu e que partes do teto caíram sobre ela. O presidente chinês Xi Jinping ordenou esforços de resgate totais para a região. Deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, uma região remota e em grande parte empobrecida da China. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o deslizamento de terra. A China sofreu uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns deles na sequência de eventos climáticos extremos, como chuvas fortes e repentinas. E antes da gente encerrar, em Paris, a Torre Eiffel recuperou seu nível de visitas em 2023 e superou o número anterior à pandemia da Covid-19. A empresa operadora da Torre Eiffel anunciou que o ponto turístico símbolo da França recebeu 6,3 milhões de visitantes em 2023, o que representa um número maior do que antes da pandemia de Covid-19. O ano passado, marcado pelas homenagens ao criador da torre, Gustave Eiffel, pelo centenário da morte do engenheiro, teve um aumento de 8% em relação a 2022. A torre recebeu 6,2 milhões de visitantes em 2019, antes de fechar por vários meses em 2020 e 2021 pelos confinamentos para combater a Covid-19. Os franceses ainda são os que mais visitam o local, cerca de 19% do total de visitantes, seguidos dos americanos com 13%. Os grandes museus parisienses, como o d'Orsay, também seguiram a mesma tendência, com níveis de visitas semelhantes aos de 2019. O ano de 2024 vai ser marcado pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Estão previstos mais de 15 milhões de espectadores na capital francesa. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais.